Salve pessoal, essa aqui é a leitura para o signo de Câncer para maio de 2026. Bom, o signo de Câncer para esse mês, ele tende a ter um trabalho extra no sentido de ordenar o próprio mundo interno. Inclusive, na verdade, parece que é um mês que está pedindo por isso. Provavelmente para alguns de vocês, dentro de algumas situações, é como se isso já tivesse, esse chamado já estivesse acontecendo há algum tempo. E aqui, justamente por isso, esse chamado acabou se acumulando, né? A gente tem o arcano do eremita aqui como energia de base, como energia principal da leitura do teu mês. E o eremita, ele sempre fala muito do autoconhecimento, né? Da observação interna e tal, do mundo interno da pessoa. Então é um mês muito voltado para isso, inclusive, digamos assim, para se fechar, entre aspas, no sentido de cuidar mais do mundo interno do que do mundo externo como um todo. E aqui nós temos na base do jogo o 10 de espadas e o 2 de espadas. O que isso aqui me mostra? Tem uma coisa aí que você tá tentando evitar, mas que não tem como evitar. Você tá literalmente buscando uma forma alternativa de lidar com esse 10 de espadas e não tá achando, né? Por isso você tá ficando preso, por isso você tá ficando presa nesse mesmo ciclo, e o ciclo não termina. Não termina porque você não termina de encarar aquilo que você já sabe que é o que precisa ser encarado para colocar a vida no lugar. Então, essa questão de ficar internamente evitando alguma dor, algum desconforto, conversas desagradáveis, rompimentos, encerramentos, tá só fazendo mal para você, né? Quanto mais você evita, quanto mais você retém, quanto mais você posterga, mais você sofre por antecipação, porque você já sabe, mesmo que não saiba no nível consciente e racional, mas você já sente que não vai ter como adiar aquilo pro resto da vida, né? Uma hora você vai ter que olhar pro assunto, uma hora você vai ter que olhar para aquilo que ele representa, e uma hora você vai ter que colocar, entre aspas, a mão na merda para conseguir resolver ela. Então, você tá sofrendo mais por antecipação e por postergar uma coisa que já poderia ter sido resolvida, por estar procurando uma forma mais afável, uma forma mais leve, uma forma mais sutil, uma forma mais branda de resolver aquilo que quer que seja que precise ser resolvido. Não existe isso, tá? O que existe é evitação de confronto, evitação de conflito, evitação de entrar em contato com algo que é desagradável de alguma forma. Aqui nas laterais do arcano do eremita, nós temos de um lado o as de espadas e do outro a gente tem o 5 de copas, tá? O 5 de copas, por sua vez, ele tá falando quanto à questão do foco, né? O foco a ser renovado, que inclusive é uma questão que se conecta com o as de espadas. O as de espadas, ele tá falando sobre abertura de novas ferramentas, de novas consciências, de uma forma nova de agir, ou até de entrar em contato com pessoas que podem estar te auxiliando de alguma forma a resolver a situação que você está passando de uma forma mais pontual e assertiva. E o 5 de copas, aqui ele traz uma mensagem muito bonita, né, desse arcano, porque geralmente é um arcano que fala de frustração e decepção. Você pode ver que tem 3 taças caídas do lado de cá e 2 que estão cheias do lado de cá. Para onde que a pessoa está olhando? Para o leite derramado, né? Aí o foco tá só nisso. Aí como o foco tá só nisso, aquilo que você coloca o foco cresce e expande. Então tem que saber dosar a questão dos sentimentos e das sensações, no sentido de entender que aquilo que você está sentindo não é tudo no mundo. Você não precisa se deixar consumir pelos seus sentimentos. Você não precisa colocar o foco extremo naquilo que você está sentindo, independente de ser algo positivo ou negativo. Você sempre pode colocar esse foco em alguma outra coisa que te ajude a renovar as suas energias, renovar as suas forças. Lembrando que 2 de copas é um arcano que fala de novos encontros ou de encontros positivos com pessoas que te revigoram, né? Te trazem trocas positivas, trocas que são
trocas às vezes até que são de alma, né, no sentido de se conectar verdadeiramente com as pessoas e por aí vai. Então, o As de Espadas, ele parece estar chegando aqui, trazendo mais oxigênio, né, trazendo ares novos, justamente para que você consiga fazer esse papel, que era um papel que talvez você já soubesse ou sentisse que precisava ser feito, mas simplesmente não conseguiu, porque continuou colocando foco no negativo, né, nas coisas que você estava sentindo de negativo ou em ainda não ter conseguido colocar a vida em dia mesmo. A gente tem aqui um pajem de paus também, que ele traz uma ideia de renovação, mas mais pela ação, tá? Aqui o recado dentro desse contexto do pajem de paus é que não importa tanto assim o que é que você precisa fazer, no sentido de fazer algo para se colocar em movimento. O que importa de verdade é o movimento em si. O movimento é muito mais importante do que a atividade. E quando você entende isso e começa a se colocar de fato em movimento, outras oportunidades, outras possibilidades vão se apresentando para você ao longo do tempo e você acaba abrindo, né, um leque de possibilidades que antes você não estava percebendo. Só que isso só começa a acontecer, essa prosperidade de caminhos, essa prosperidade no sentido de reduzir o peso, né, das coisas negativas, só começa a acontecer de fato a partir do momento que você se move, a partir do momento que você começa a fazer. Se você ficar o tempo inteiro só pensando em fazer algo, só deixando o seu emocional te virar para cá, te virar para lá, te virar para cá, te virar para lá, você não vai sair do lugar nunca, né? Você vai só reforçar esse estado aqui, esse estado de evitação de uma coisa que é inevitável. E aí, o problema é que para alguns de vocês podem estar caindo na ilusão de que, não, mas eu fiquei postergando, eu fiquei evitando, mas agora vai ser menos pior, ou vai ser menos desagradável, ou vai ser menos alguma coisa. Não vai, gente. Aquilo que tem que ser feito e pronto. A situação que você tem que passar e pronto. Quanto mais você evita, mais você sofre. Enfim. Já olhando aqui para os outros arcanos, alguns de vocês que estão com problemas de preocupação no trabalho, tá? Independente de qual ele seja, não necessariamente no sentido de demissão ou de ficar sem trabalho, mas problema no trabalho como um todo, né? 9 de espadas com o 8 de ouros, aqui tá pedindo exatamente o recado, né? Exatamente quase igual o do pajem de paus mesmo, que é você colocar em movimento, colocar o foco naquilo que realmente produz e tirar o foco daquilo que você não tem como resolver, ou não tem como resolver no momento, ou que simplesmente você percebe que se preocupar com uma coisa que não é você que tem que resolver, dentro do seu trabalho, tá? Dentro da sua vida pessoal é outra coisa. Se preocupar com uma coisa que não é você quem tem poder de resolver, não adianta nada. Só vai colocar o foco em algo que num sistema ali de preocupação, que vai criar mais preocupação, e nisso você vai perdendo energia, vai perdendo vitalidade e vai deixando de produzir, vai deixando de fazer, vai deixando de crescer dentro do seu trabalho de alguma forma. Então, vamos entregar o que é da gerência para gerência, para você ficar só com o que é da sua função, e focando só no que é da sua função já é o suficiente para a vida voltar a girar de uma forma diferente, tá? Pelo menos aqui dentro do trabalho. Mas a tendência é que, justamente por essa mudança, esse alinhamento, comece a transbordar energia, transbordar vitalidade, transbordar vontade de fazer, e isso pode colaborar, né? Isso pode influenciar positivamente que você tenha mais foco e mais energia, também para colocar outras coisas da vida no lugar, né? Também para agir dentro de outras situações. Para quem tá com uma questão de impasse dentro de relacionamentos afetivos, a gente tem 8 de copas com 6 de copas. Para quem tá com questões com relacionamentos afetivos, esperando a hora que vai acontecer uma renovação, aqui a gente tem um recado que é bastante importante de se considerar, tá? Com o Rei de Ouros. Às vezes, essa renovação ainda não aconteceu porque você está projetando ou procurando algo no seu parceiro, na sua parceira, que não é ele que tem que te entregar. E isso não necessariamente pode ser algum benefício material, algum benefício em termos de relacionamento, mas às vezes é estabilidade e segurança. Então aqui, principalmente com o Rei de Ouros, é como se você estivesse projetando a segurança, a proteção e a estabilidade do pai nos relacionamentos,
de alguma forma. Então, por que a renovação ela não termina de acontecer? Por que você não termina de sair de 8 de copas para chegar no 6 de copas? É porque você não está dentro dessa relação. Você está dentro de uma projeção interna sua, esperando, né, que o seu companheiro, que a sua companheira vá suprir em você uma ausência que você teve de algum ancestral, né? Provavelmente aqui mais do pai do que da mãe, mas pode ser algum ancestral masculino também, pode ser avô, ou tio, ou algum homem que foi muito presente. E você tá aí esperando a hora que vai acontecer, que você vai conseguir sentir essa segurança, essa proteção, esse acolhimento, essa coisa mais firme. Essa firmeza, essa segurança, esse acolhimento você tem que construir em você mesmo. Se você não mudar o seu mundo interno para você estar seguro, estar bem com você, o mundo externo ele não vai corresponder a isso. Ele vai continuar correspondendo à instabilidade interior, tá? Então aproveita esse arcano aqui do eremita, aproveita esse tom aí de autoconhecimento para esse mês de maio e reconheça isso também, porque às vezes dentro dessa situação pode ser que a única coisa que se requer para você colocar ela no lugar é o reconhecimento da situação do jeito que ela é.